Olá, olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. E hoje estamos dando início à nossa série de aulas resolvendo questões da banca IBAD, questões direcionadas ao edital do concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo, tá? No final dessa aula eu vou dar um recado para você muito importante que pode fazer toda a diferença na sua preparação para você vencer a concorrência nesse concurso e ser com certeza um felizardo com a sua aprovação. Vamos começar com a disciplina de Direito Constitucional. Depois vamos para Direito Penal, depois para Processual Penal, depois Administrativo e encerramos só a parte de Direito com Direito Civil. E depois daremos continuidade com as outras disciplinas. Perfeito? Então, sem firulas e sem rodeios, esse é o método do Revisão de Concursos, uma linguagem direta e didática, apresentando para você o conteúdo para você revisar e aprender. A dinâmica da nossa aula vai funcionar da seguinte maneira. Aqui do lado eu vou deixar o texto da questão. Eu não vou ler a questão para você, tá? Isso você faz. Vou deixar a questão aqui do lado, você dá pausa no vídeo e faz a leitura. Depois tira a pausa do vídeo, que aí eu vou explicar tudo que está sendo falado nessa questão de forma muito bem clara e didática para você, tá bom? Então já deixa pausado, vou dar 5 segundinhos, que é o retorno para a explicação. Perfeito? Bom, então vamos acabar com essa questão de direito constitucional sobre poder constituinte. Esse assunto é a base de tudo e você não pode errar. Perfeito? Primeiro, o que é poder constituinte? Bom, poder constituinte é o poder que cria as regras do jogo, de fazer, as regras do jogo de fazer ou mudar a Constituição. Perfeito? Então pense na Constituição como um manual de regras máximas de um país. Essa é a Constituição. Perfeito? Então essa questão pergunta sobre os tipos desse poder, que é o poder de criar as regras do jogo, poder constituinte. Quais são esses tipos? São 3. Poder originário, que é o pai da Constituição, o poder derivado reformador, que é o filho que faz as emendas, e o poder derivado decorrente, que é o filho que cria as regras dos estados. Perfeito? Então vamos analisar a questão para poder achar a resposta certa, sem enrolação. Primeiro ponto, o poder constituinte originário, o PCO. O PCO é um poder que cria uma Constituição nova do zero. Então ele aparece quando um país decide recomeçar. Perfeito? O poder constituinte originário, você deve pensar nele como o dono da obra, ou o arquiteto principal da obra. Por quê? Porque é ele que decide tudo. E o poder constituinte originário, ele tem 2 características que você precisa entender. Primeiro, ele é ilimitado, significa que ele não tem que seguir nenhuma regra que já existia antes, porque ele vai criar as regras. Ele é originário, perfeito? Ele dá origem às regras, certo? E a outra característica é que ele é inicial, ou seja, é até óbvio, se ele é originário, então ele começa uma nova ordem. Então são essas 2 características que eu quero que você memorize isso por enquanto, porque vai ajudar no decorrer da explicação aqui. Ele é ilimitado e ele é inicial, perfeito? Então vamos analisar primeiro as alternativas A e B. Essas 2 alternativas dizem que o PCO é limitado. As 2 alternativas dizem que o PCO é limitado, que claro está errado e você já sabe disso, porque vimos que o PCO é ilimitado juridicamente. Tá? Ele não deve seguir nenhuma regra que já existia antes. E na alternativa B, ele também diz que o PCO é permanente, o que também está errado, porque ele é transitório. Ele aparece, cria a Constituição e some, senão ele estaria sempre dando origem a essa nova ordem, o que não é necessário. Então quem fica para cuidar é o poder derivado, os filhos, que como nós vimos, tem o poder reformador e o decorrente. Derivado reformador e o derivado decorrente. Vamos ver mais adiante. Então nós já vimos aqui que a alternativa A e B estão fora. Vou deixando a explicação mais detalhada na tela, se você quiser ir pausando para fazer a leitura, mas isso aqui está diretamente linkado com o recado que eu vou te dar no final do vídeo. Essa apresentação, esse material que está apresentando aqui para você. Mas vamos adiante. Segundo, poder constituinte derivado, PCD. O PCD é o poder de mudar ou adaptar. Mudar ou adaptar a Constituição. E ele só existe, esse poder,
Porque o PCO autorizou, o Poder Constituinte Originário autorizou o PCD a fazer essa adaptação na Constituição. Então, como nós vimos, se o PCO é o arquiteto, o PCD é o engenheiro das reformas. Ele só pode fazer na obra o que o arquiteto principal definiu no projeto. Ele definiu no projeto ali o que pode ser mexido, o que pode ser alterado, e aí o engenheiro da obra, responsável por essa reforma, vai cumprir os limites do projeto, do que foi estipulado no projeto. Perfeito? E uma característica importantíssima do PCD, que é o Poder Constituinte Derivado, é que ele é limitado. Limitado, ou seja, ele tem que seguir as regras do artigo 60 da Constituição, as regras do projeto. Ele não pode simplesmente fazer o que ele quiser, mesmo na reforma. Então o PCD se divide em dois tipos, que nos interessam aqui. Nós temos o PCD reformador, que existe para as emendas, e nós temos o PCD decorrente, que existe para os estados. No reformador, a função dele é mudar a Constituição Federal com as famosas emendas constitucionais, tá? E o limite, até onde ele vai, o limite máximo desse aspecto? Veja bem, ele não pode, primeiro, ele não pode mexer nas cláusulas pétreas. Isso está definido no artigo 60, parágrafo 4º. Ele não pode mexer nas cláusulas pétreas. Ele também não pode acabar com a federação, ele não pode acabar com o voto, com a separação dos poderes, nem com os direitos individuais. Isso é proibido para sempre, proibido mexer para sempre. Ele não pode, tá? Ele não pode se meter nesses assuntos. Perfeito? Esse é o limite máximo do poder constituinte derivado reformador, que existe para as emendas constitucionais. No poder constituinte decorrente, que existe para os estados, o poder constituinte derivado decorrente, a função dele é fazer as constituições dos estados. E o limite dele é que tem que respeitar as regras e os princípios da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal vai ser o norte, uma referência para o poder constituinte derivado decorrente, para ele poder usar a Constituição Federal como referência para ele criar as constituições dos estados. Perfeito? Então, com isso, a gente já consegue dizer que a alternativa C diz que o PCD é ilimitado, está errado. Está errado. O PCD é totalmente limitado e condicionado, inclusive. Ele não só não pode mexer, ele não pode entrar naquela seara, naqueles assuntos que eu defini, não pode se meter naquilo, como até naquilo que ele pode fazer existe um direcionamento, que já foi previamente definido até onde ele pode mexer. São as regras do projeto. E na alternativa E diz que o PCD reformador não pode mexer nas cláusulas pétreas. Só que ele coloca, exceto em caso de defesa ou guerra. Errado. Porque a proibição das cláusulas pétreas é total, não tem exceção. Então foi uma pegadinha que essa alternativa quis colocar aí para você, para saber se você estava esperto. Então com isso a alternativa C e E também estão fora. Então o gabarito da questão é a alternativa D. Por quê? O poder constituinte derivado, nessa alternativa, diz o seguinte: o poder constituinte derivado, assim como o reformador, por ser derivado do originário e por ele criado, é também jurídico e encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo originário. As regras do jogo, lembra que nós vimos do projeto? Que o arquiteto definiu o que o derivado pode fazer ou não pode fazer, o engenheiro da obra? Perfeito. Então, a sua missão é estruturar a Constituição dos Estados membros ou, em momento seguinte, tendo a necessidade, fazer a adequação e a reformulação, fazendo a modificação. Então, esse é o poder constituinte derivado decorrente. Tá bom? Traduzindo de forma simples essa alternativa, o poder de mudar a Constituição, reformador. E o de fazer a Constituição dos Estados, decorrente. Mudar a Constituição, reformador. Fazer uma reforma na Constituição. Mudanças, adaptações e ajustes. Fazer a Constituição dos Estados é o decorrente, porque ele decorre da Constituição. Ele vem a partir da Constituição Federal. A partir da Constituição Federal, ele cria a Constituição do Estado. Ele cria o poder constituinte derivado
decorrente. E outro detalhe, por serem criados pelo originário, eles são jurídicos, perfeito? Poder constituinte e derivado, eles são jurídicos, porque eles usam a lei e tem que seguir as regras que o originário definiu. A missão do decorrente especificamente, o decorrente, a missão dele é criar as regras dos Estados membros da federação. E o resumo dessa alternativa é que ela está correta porque ela resume a verdade. O poder derivado, ele é limitado, ele é jurídico e é subordinado às regras da Constituição que o originário criou. O poder constituinte originário criou. Então, a alternativa correta dessa questão, letra D, perfeito? Então, vamos lá. Como lição para essa questão, você tem que guardar, você tem que memorizar essa regra de ouro aqui, para a gente fechar essa questão. Originário, livre, ilimitado e cria. Anota aí. Originário, livre, ilimitado, cria. Agora anota também. Derivado, preso, limitado e obedece. Perfeito? Ele é preso àquelas regras que foi previamente estipulado. Ele é limitado. Ele também não pode... Foi definido que ele pode fazer isso, mas dentro disso que ele pode fazer, ele também tem seus limites. Ele não pode fazer de qualquer forma, tá? E ele obedece. Então não confunda os dois, porque a banca vai sempre trocar, nesse assunto especificamente, o que ela vai fazer é trocar um pelo outro, tá? Essa é só uma das questões que nós teremos aqui, muitas dessas questões nessa aula, muitas outras aulas aqui no canal do Revisão de Concursos, e ainda nesse vídeo vamos dar continuidade para a próxima questão sobre esse assunto, para a gente detalhar ainda um pouco mais, porque a gente focou no assunto dessa questão, agora vamos trabalhar outra. Perfeito? Dando continuidade a essa próxima questão, que já está na tela, a mesma dinâmica que a gente combinou na primeira, você coloca pausa, lê a questão, tenta responder, faz a sua interpretação, entende o que a questão está cobrando de você, e volta aqui e dá o play para a gente continuar na explicação. Perfeito? Então vamos lá. Bom, então entendendo que você já fez a leitura, conseguiu responder, vamos direto aqui ao ponto. Para responder essa questão, lembre da regra. Quem manda e quem? Você já viu, já sabe, na questão anterior nós vimos que o poder constituinte originário, o PCO, é o pai. Ele cria a Constituição Federal. O poder constituinte derivado, PCD, é o filho. Ok? Ele só existe para mudar a Constituição Federal ou para criar as constituições dos estados. E obedece criteriosamente à Constituição Federal. Ok? Isso aqui você já sabe, mas fizemos a revisão rápida para ir para essa próxima questão. Então vamos adiante. Olha, o Brasil é uma federação, onde os estados, como o Espírito Santo, que é onde você, inclusive, será policial civil, perfeito, muito em breve. Nesse estado, ele tem autonomia para se organizar. Os estados da federação, eles têm sua autonomia para fazer sua organização. Mas essa autonomia, ela não é total. Ok? Então, imagine o seguinte, imagine que o Brasil é um campeonato de futebol, campeonato brasileiro. A Constituição Federal são as regras, é a regra da FIFA. O Estado são os times que participam desse campeonato. Então, o que acontece? O time, você sabe que o time pode escolher a cor da camisa, ele pode definir o seu uniforme, ele pode definir o seu técnico, pode contratar seus jogadores, ele pode fazer sua administração, mexer no seu time. Só que ele não pode o quê? Mudar as regras da FIFA. Que são o tamanho do campo, as regras de impedimento, falta, isso tudo. O time não pode. Uma rápida analogia para te ajudar a entender. Então, a função dos estados. O poder que permite ao Estado do Espírito Santo criar sua Constituição estadual é o poder que é derivado e é decorrente. Por que ele é derivado? Porque ele não é livre. Ele é limitado pela Constituição Federal. Ele tem que obedecer às regras da FIFA, às regras do jogo. E por que ele é decorrente? Porque o nome deste tipo de poder derivado, o nome desse tipo de poder derivado é dado exatamente aqui, a capacidade que ele tem de organizar as partes da federação, que são os estados. Então é o poder que organiza a estrutura dentro da federação. Decorrente. Perfeito?
Vamos fazer uma análise rápida das alternativas aqui. Primeira alternativa, letra A. Ele fala que é reformador. Errado, porque o reformador faz as emendas da Constituição Federal, não mexe nos estados. Letra B, ele fala originário. Errado. O originário é ilimitado e ele cria a Constituição Federal. O poder dos estados é limitado, totalmente diferente. E ele fala na alternativa D que é revisor. Errado, porque o revisor foi um poder que existiu só uma vez, que foi em 1994, para fazer uma revisão na Constituição Federal de 88. Com regras mais fáceis, né? E acabou. Aconteceu, não existe mais. E na alternativa E ele fala difuso, que também está errado. Porque o difuso é quando a Constituição muda de significado, sem mudar o texto. Por exemplo, o STF muda a forma de interpretar uma lei específica. Então, não é para criar a Constituição de um Estado. Isso. Perfeito? Então, aí que sobra a alternativa C, falando que o poder constituinte derivado decorrente, correto, é um poder dado pela Constituição Federal aos Estados para que eles façam suas próprias constituições estaduais, obedecendo todas as regras federais. A alternativa correta é a letra C. Então, grave de uma vez por todas. Vou colocar na tela todas as funções dos 3 poderes constituintes que caem na sua prova. Isso cai na prova. Tá? Isso aqui é quase jogo de memória. Ele vai trocar um pelo outro, uma característica de um pelo outro, enfim. Então vamos lá. Poder constituinte originário. Função: criar a lei máxima do país. E ele é livre para isso. Onde ele atua, a Constituição Federal. Poder constituinte derivado. Reformador. O que ele faz? As emendas, ele muda a lei máxima, só que ele é limitado, e onde ele atua na Constituição Federal. Poder constituinte derivado decorrente, ele faz a lei dos estados, ele também tem seus limites, assim como o reformador, e ele atua na Constituição estadual. Então você está estudando para a Polícia Civil do Espírito Santo, que é um órgão estadual. O poder que criou a lei máxima do seu estado, a Constituição estadual, foi o quê? Poder decorrente. Simples assim. Então não precisa inventar moda, ok? Vamos para mais uma questão nessa aula. Nessa aula abordaremos 3 questões para você ficar 100% nesse e nos outros assuntos. Vamos lá? Mas antes de seguir, eu quero só pedir para você, se estiver aproveitando esse conteúdo, tiver chegado até aqui, tiver já ansioso para os próximos conteúdos que eu vou estar subindo para os próximos dias, talvez você já esteja assistindo esse vídeo quando as outras aulas também já subiram. Então, já deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vai me ajudar muito a trazer mais e mais conteúdo gratuito aqui para você. Me esforçar para fazer com que o seu esforço se transforme em realidade no dia que você estiver lá resolvendo as questões rumo à sua aprovação. Perfeito? Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vamos lá, então. Mesmo método. Essa questão de 2024, ainda abordando sobre as características do poder constituinte originário, mas trazendo novas características para você. Deixa na pausa, vai no seu tempo, não esquece de voltar para a gente resolver essa questão juntos. Bom, vamos lá. Lembre-se da nossa regra de ouro. Poder originário é o pai, o arquiteto. Ele é livre, tá bom? Com isso, vamos analisar as características que definem esse poder livre e criador. Características do poder originário. PCO é um poder que cria a Constituição Federal do zero. Vou repetir para a gente exaurir todas as dúvidas, passar por eliminar todas as possibilidades de dúvida. Perfeito? Então, o poder constituinte originário, ele tem 4 características que você precisa tatuar na sua memória. Característica 1, ele é inicial ou inaugural também, pode ser um termo usado, inaugural, inicial, que diz que ele é um poder que começa uma nova ordem jurídica, é o marco zero. Outra característica dele, ele é ilimitado juridicamente, então ele não obedece a nenhuma regra anterior ou superior, porque ele está criando uma nova. 3, ele é incondicionado, ou seja, ele não precisa seguir nenhum rito ou forma para poder se manifestar. E 4, ele é autônomo ou soberano, porque ele decide livremente o que vai entrar na Constituição. Perfeito? Na Constituição Federal. Então vamos lá. Dito essas características, vamos analisar
fazer uma eliminação rápida das alternativas. A banca ela vai tentar te derrubar sempre com a inversão clássica de características que mistura o PCO, que é livre, com o PCD, que é preso, que é limitado, que você anotou aí. Na alternativa A, ele fala o seguinte, falando do PCO. Ele diz o seguinte, ele diz que é limitado. Já mata aí que é errado, porque limitado é o derivado. PCO é ilimitado. Na B, ele fala que é condicionado. Errado. Condicionado é o derivado. O PCO é incondicionado. Letra C, ele fala que é final, que é o final. É o inverso. Na verdade, ele é o inicial. Né? E a letra D, ele fala que é derivado. Errado também. PCO é originário. Derivado é o filho, que vem depois. Então, sobra a alternativa E, que diz que ele é inicial, correto. PCO é o poder que inaugura uma nova ordem constitucional, ou seja, ele é inicial. Essa é uma das características principais, como nós vimos na lista anterior. Ok? Então, foco final para você fazer um aprofundamento aqui. PCO pai. Com inicial, ilimitado, incondicionado e originário. O PCD, que é o filho, secundário, limitado, condicionado e derivado. Perfeito? Por que a característica é inicial? Porque quando ele se manifesta, o PCO, ele rasga a Constituição anterior e inicia uma nova ordem. Se ele fosse apenas para mudar uma Constituição que já existe, ele seria derivado. Como ele cria uma nova, ele é inicial. Perfeito? Então, o PCO é o poder que começa tudo. Ok? Falei no início da nossa aula que daria um recado muito importante para você, e o recado é o seguinte. Vamos lá. Se você quer aproveitar mais questões para poder você revisar, para aprender, está tendo o primeiro contato com o assunto, com o tópico do edital, ou se você já estuda e quer revisar, treinando com as questões, eu tenho um material que vai te ajudar muito nessa fase, que são as questões explicadas. Desenvolvido e publicado pelo Revisão de Concursos, ele traz para você 510 questões de todas as matérias. São 10 arquivos. Cada disciplina está no arquivo, tá? Até as de direitos, que no edital está tudo junto. Aqui foi separado, constitucional, penal, processo penal, administrativo, civil, processual penal. Então são 10 arquivos. E o detalhe, não são só comentários de questões. São questões explicadas, como você viu aqui. Tá? Com esse mesmo material que foi apresentado aqui do lado para você. Então, esse mesmo material está nesse conteúdo, só que para todas as disciplinas que você pode adquirir clicando no link da descrição do vídeo, porque além de você ajudar a si mesmo com esse material, que esse material que vai com certeza ser um divisor de águas nos seus estudos, além disso você vai estar ajudando também o canal a se desenvolver e crescer e trazer mais conteúdo em formato de vídeo para você. Esse era o recado, tá? Te espero na próxima aula. E também, claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações, porque eu já vou estar subindo as próximas aulas de explicação para você. Até lá!